Muito bem, a gente vai então continuar a análise agora da nossa aplicação cliente. Nós vamos continuar, melhor dizendo, pela aplicação que roda no cliente. E lembrando que a gente viu na lição anterior o desenvolvimento da aplicação servidor. Aplicação servidor que a gente desenvolve utilizando Microsoft Visual Web Developer 2010 Express. E o que nós vamos utilizar aqui é o Microsoft Visual C# 2010 Express, tá ok? Abrindo o ambiente de desenvolvimento, então, eu tenho algumas soluções, alguns projetos, né? Aqui nos interessa é o Contas a Receber Client. E nós vamos então aqui analisar essa solução. Essa solução é composta de dois projetos. Projeto Boleto.net, que é o projeto que vai nos auxiliar aqui no módulo EDI bancário a gerar arquivos de remessa e processar arquivos de retorno, e que no módulo Contas a Receber nos auxilia a gerar os boletos. Tá ok? Nós temos, além do Boleto.net, o próprio projeto do Contas a Receber Client, né? Que é quem vai se comunicar com os serviços que são fornecidos no servidor. Muito bem. Vamos executar a aplicação. Nós temos então aqui alguns cadastros e nós temos também a listagem dos lançamentos a receber. Nós vamos fazer a simulação da geração do arquivo de remessa e retorno para esse lançamento a receber, que está com essas 4 parcelas pendentes de recebimento. Observe aqui que eu tenho algumas opções como relativas ao EDI bancário. Nós temos aqui o EDI geração da remessa e o EDI processamento do retorno. Tá ok? Muito bem. Dentro da nossa aplicação cliente, nós temos alguns pacotes e algumas classes, tá? Além das views, né? Bom, em relação às referências, a gente vai ter que ter uma referência para o Boleto.net, mas isso eu vou falar mais para frente quando eu falar do EDI bancário, da geração da remessa e processamento do retorno. E as demais são referências básicas de um projeto WPF. Nós vamos ter as referências ao nosso serviço. Nós temos um pacote com algumas imagens, nem todas são utilizadas aqui no projeto, mas elas estão aí. Nós temos algumas classes que são utilizadas de apoio, né? As classes útil, do pacote útil. Nós temos a view, ou as views, né? Do projeto Contas a Receber. E nós temos a nossa View Model, Contas a Receber View Model, que vai ter todas as operações relativas ao Contas a Receber, além daquelas relacionadas ao nosso módulo de EDI bancário. Tá ok? Muito bem, a gente vai dar uma olhada em uma das views apenas para entender um pouco da estrutura, né? Porque o que nos interessa, na verdade, aqui é o módulo, é a geração da remessa e processamento do retorno. Nós vamos mostrar apenas essa view principal, que é a view do lançamentos a receber, com essa grid, tá? Que a gente vai mostrar o funcionamento dela em relação às chamadas do serviço, e aí com isso a gente vai concluir essa parte da aplicação cliente e nos concentrar na parte do EDI bancário propriamente dito. Então a view principal do sistema é a view do lançamentos a receber, né? Que na verdade é esta view aqui, né? Contas a receber. A gente pode observar que essa view ela tem alguns botões, né? Uma caixa de texto e tem também uma grid. Tá ok? A view tem como estrutura principal de organização uma estrutura em abas, né, que é o nosso Tab Control. Dentro desse Tab Control a gente tem uma série de de itens de abas, né, que são essas várias abas que aqui estão.
E que nesse momento, a que nos interessa é a lançamentos a receber. Então, dentro do Tab Control de lançamentos, da aba de lançamentos a receber, a gente tem uma outra estrutura de abas, só que essa outra estrutura de abas ela não exibe as abas propriamente ditas. A visibilidade é escondida aqui, né? Observe, então não aparece as abas onde eram para aparecer. Por que a gente usa essa estrutura? Porque aqui na verdade a gente tem uma aba principal, né? Temos uma aba secundária, que é essa aba de apoio. Tá, ok? Então ele fica alternando entre essa aba principal, que é a aba que contém o grid com a listagem, e esta aba secundária, que é a aba onde são exibidas as informações do lançamento a receber que foi selecionado pelo usuário. Muito bem. Essa aba de listagem ela é exibida, ou melhor, ela tem um bind com a propriedade iSelected Tab lançamentos a receber principal. Essa propriedade é uma propriedade que a gente encontra aqui no nosso contas a receber view model. E que, de acordo com o valor, se for verdadeiro, né, o valor dessa propriedade, se no momento que ela for chamada for para setar o valor verdadeiro, então vai atualizar a lista de lançamentos a receber. Tá, ok? Então, se você observar aqui no construtor da minha view model, a primeira coisa que é feita é setar o valor dessa propriedade para true. Por quê? Porque quando setar para true, nós vamos chamar a atualização da lista de lançamentos a receber. Essa atualização da lista de lançamentos a receber vai instanciar o nosso serviço, né? Instanciar o termo de pesquisa, ou melhor, o elemento de filtro, vai realizar a consulta por meio do serviço contas a receber service, e aí então vai limpar a lista que nós temos declarado aqui na nossa view model. Observe que essa lista de lançamento a receber vai ser limpada, né, com esse clear, e aí nós vamos preencher com aquilo que a gente obteve, com os dados que nós obtivemos do serviço. Tá, ok? Por que a gente limpa e preenche? Porque aqui na nossa grid nós temos um binding com lista lançamento a receber. Então nossa fonte de itens, nossa fonte de dados é essa propriedade, lista lançamentos a receber da nossa view model. Então, quando é preenchido, a gente vai exibir os dados de acordo com as colunas que foram definidas dentro da estrutura Data Grid Columns. Tá, ok? Então, dentro dessa estrutura aqui, nós vamos exibir os valores, né? Então, nós temos aqui o ID, nós temos o campo valor, nós temos aqui a parcela, nós temos aqui o cliente e assim por diante. São todos campos que nós exibimos para o cliente. Observe, né? ID, valor, parcela, cliente e assim por diante. Muito bem. Se o usuário selecionar algum item deste grid, clicar em algum elemento, algum registro que está sendo exibido aqui no grid, automaticamente a propriedade lançamento a receber selected vai ser preenchida. Aqui está a propriedade. Então, quando essa propriedade for preenchida, significa que o usuário selecionou um elemento na grid.
Uma vez que ele selecionou um elemento na grid, ele pode então realizar algumas operações, como por exemplo, excluir, alterar e operações de recebimento, que é o que nos interessa agora. Que são aquelas operações associadas ao recebimento de valores e associadas ao nosso módulo EDI bancário. É aí então que ele consegue acessar as operações do EDI bancário. E qual view que é esta então? Recebimento, parcela, incluir. Tá ok? Então aqui a gente está na view recebimento, parcela, incluir. A gente tem operações associadas ao módulo contas a receber e operações associadas a esse módulo que a gente está vendo agora, que é o módulo EDI bancário. Tá? De qualquer maneira, os campos que constam dessa view de recebimentos, eles são associados por bindings ao lançamento a receber selected, aquele que foi selecionado pelo usuário. Tá? Tanto os campos relativos à caixa de textos, quanto este campo de data, né? Listagem de parcelas também. Então, se você observar aqui, nós temos aqui a parcela de pagamento, as parcelas a serem pagas, né? E estas parcelas então tem um bind com lançamento a receber selected na propriedade lista parcela a receber. Tá ok? Na propriedade lista parcela a receber. Se um elemento dessa listagem aqui for selecionado, ele vai ter um binding com parcela a receber selected. E aí nós temos aqui uma segunda listagem, né? O segundo data grid, que é o data grid de parcelas. Esse data grid de parcelas vai ter um binding com parcela a receber selected, que foi o elemento que foi selecionado nessa primeira listagem. Tá ok? Então vai ter um binding com esse elemento que foi selecionado aqui, na propriedade dele, lista parcela recebimento. E aí então vai exibir para as parcelas que estão pendentes de recebimento, quais foram os valores que foram efetivamente recebidos. Muito bem. Aqui, essa daqui é uma das principais telas do módulo Contas a Receber. Nós temos aqui algumas funcionalidades, entre elas a geração de boleto, que eu não vou entrar no detalhe agora, apenas vou mostrar que nós chamamos aqui um evento. Esse evento, por sua vez, chama a nossa view model. E aí, então, a gente instancia o nosso serviço e aí chama a geração de boleto do nosso serviço. Tá ok? Então, lembrando, toda a estrutura da nossa aplicação é sempre o cliente chamando a aplicação servidora. Chamando a aplicação servidora para realizar algumas operações. Muito bem. Ainda na tela de recebimento, nós temos os botões de EDI, do EDI bancário. Nós temos botões aqui para incluir recebimentos e excluir recebimentos. Tá ok? E a opção para voltar, né, para sair. Em relação à aplicação cliente, basicamente o que eu queria mostrar era isso, né? Era uma visualização geral da aplicação, uma vez que a visualização em mais detalhes e as funcionalidades a gente viu lá quando fez o desenvolvimento do módulo Contas a Receber. Muito bem, na sequência a gente continua
E aí a gente vai abordar mais especificamente o módulo EDI bancário.